A limpeza intestinal. Dizem os especialistas que a maioria dos transtornos de saúde é a consequência de um intestino contaminado. Simplesmente porque a tradição de se consumirem comidas e bebidas carregadas de produtos químicos, conservas, farinha, açúcar, gorduras, produtos derivados do leite, tabaco, álcool, causam uma acumulação de matéria fecal estagnada nos intestinos. O colo é um sistema de drenagem que, tratado com negligência e abuso, se torna perigoso. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes. Mas se não funcionar a contento, destila veneno, fermentação, impurezas, envenenando o cérebro, o sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos, enfim, todo o corpo. Imagine se você não escovar os dentes por 5 meses, como ficará sua boca? E se você deixar de tomar banho por 5 meses, 10, 20 anos, como ficará o seu corpo? Mas isso deve estar acontecendo com o interior do seu corpo, nos seus intestinos. Você sabia que 8 entre 10 pessoas têm parasitas, vermes? Se não acredita, leia Adivinhe o que veio para o jantar, da escritora Anne Louise Gittleman. Você sabia que qualquer pessoa tem de 1,38 a 11,48 quilos de matéria fecal, excremento, porcaria nos intestinos? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais depressa no interior do corpo humano do que se ficar fora da geladeira? Vivemos na era química. Você sabia que todos os dias, neste país, ingerimos mais de 2.000 produtos químicos que já vêm misturados tanto nos nossos alimentos quanto nos inseticidas, pesticidas, fertilizantes, corantes artificiais? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em 1990, declarou que as indústrias americanas despejaram na atmosfera 1,114 bilhão de quilos de resíduos tóxicos. E em 1995, este número aumentou para 198,499 bilhões de quilos. Você sabia que cerca de 40% da produção de antibióticos neste país são utilizados pelos produtores de carne bovina? E que quando você come um pedaço dessa carne pode estar ingerindo antibióticos capazes de atacar e danificar o seu sistema imunológico? Ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango comprado no seu supermercado pode conter hormônios capazes de causar sérios problemas e desequilíbrios hormonais ao seu organismo? Resumindo, você sabia que a morte começa nos intestinos? Se não fizer uma limpeza intestinal, pouco a pouco você está cometendo suicídio. A acumulação de matéria fecal pode causar um estado de putrefação capaz de resultar em muitos problemas como diabetes, inflamação do fígado, prisão de ventre, fadiga, excesso de peso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol alto, pulmões debilitados, odores desagradáveis, olheiras, dores de cabeça, enxaqueca, câncer, problemas de pele como psoríase, acne e muito mais. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de colo neste país. O Dr. John Christopher afirma que a maioria das enfermidades são resultado de intoxicação e deficiência do corpo. Quantas vezes temos ouvido corretamente dizer que somos o que comemos? Na verdade, somos não apenas o que comemos, mas também o que digerimos e eliminamos. Lembrem-se, nem tudo o que entra, sai. Não devemos esquecer que tudo o que comemos temos que digerir e eliminar num prazo de 24 a 32 horas. Segundo o Dr. Bernard Jensen, cada comida que comemos devemos evacuar, usar o banheiro. Se você faz 3 refeições diárias e vai apenas uma vez ao banheiro, tem 2 porções acumuladas em seu tráfego intestinal. Multiplique isso por meses e anos. Imagine quantas toxinas, quanta porcaria traz dentro de você. No estudo publicado em julho de 91, o Dr. Nicossi, diretor do Instituto de Patologia de Washington, disse que a prisão de ventre crônica aumenta o risco de câncer de mama. Lembremos que o corpo não sara, a menos que seja limpo por dentro. Deixar um corpo sujo e cheio de excrementos é como comer um prato sujo. Segundo o Dr. Bailey Reis, não existe mais do que uma doença, e esta é a autointoxicação, o corpo envenenando a si mesmo.
É a porcaria do sistema que nos mata. Estou convencido que, a menos que se limpem os intestinos, nunca se vai gozar de boa saúde. Somos como um carro. Você não compraria um carro novo e nunca trocaria o óleo. Então por que não faz a troca de óleo no seu organismo? Nós, particularmente os homens, cuidamos mais e melhor do nosso carro do que do nosso corpo. Lembre-se, não importa quantas vezes lavamos o carro por fora. Se não fizermos regularmente a troca do óleo, com o tempo, o motor vai parar de funcionar. O mesmo se dá com o nosso corpo. Todos os dias, ao nos levantarmos, tomamos banho, limpamos o corpo por fora, mas nunca pensamos em limpá-lo por dentro. E como diz a sabedoria popular, é aí que mora o perigo. A saúde depende do estado do intestino. Com o tema A saúde depende do estado do intestino, vamos ouvir a explanação do Dr. Hiromi Shinya. Primeiramente, vamos apresentar o Dr. Shinya. O Dr. Hiromi Shinya, há 33 anos, pela primeira vez no mundo, desenvolveu o método Shinya de colonoscopia. Em 1969, realizou com sucesso a extirpação do pólipo do intestino grosso. Ele é considerado autoridade médica de renome internacional. Graças ao Dr. Shinya, hoje a extirpação do pólipo do intestino grosso é realizada sem a necessidade de corte abdominal, isto é, com maior segurança. Hoje em dia, no mundo inteiro, o método Dr. Shinya é praticado com sucesso. Atualmente, na cidade de Nova York, o Dr. Shinya é professor doutor da Faculdade Médica Albert Einstein e diretor do Centro de Colonoscopia do Hospital Beth Israel. Ele retorna 2 vezes por ano ao Japão, onde também atende pacientes. Então, do Dr. Shinya, a explanação, a saúde depende do estado do intestino. Por favor, Dr. Shinya, fique à vontade. Obrigado. O doutor afirma que a saúde depende do Shōsō. Primeiramente, poderia explicar o que seria Shōsō? Sim, o termo Shōsō significa as características do intestino. Os japoneses falam em Nissō, características da face, ou Tessō, característica da palma da mão. Na verdade, o termo Shōsō foi criado por mim. Nos Estados Unidos não existem combinações assim, então é difícil traduzi-la com exatidão. O intestino, em seu aspecto geral, pode apresentar diversas configurações. O intestino que é considerado mais limpo é o intestino de um bebê recém-nascido. À medida que a idade avança, pode-se dizer que o estado do intestino piora. Neste fato, os alimentos consumidos têm uma correlação íntima, as bebidas também têm correlação. Agora gostaria de apresentar um vídeo. Certo, então vamos ao vídeo. As variações do estado do intestino. Bom, a primeira imagem é de um intestino de uma pessoa de 90 anos. Apesar dos 90 anos, o intestino mostra-se flexível, tem coloração e não apresenta muitas pregas. E não parece endurecido. Tem um aspecto extremamente bom. Ao introduzir o ar através do endoscópio, a cavidade interna abre-se suavemente. Agora observe esta pessoa. Parece um queijo suíço. Viu que tem várias bolsas? As saliências são preenchidas com fezes. Algumas pessoas permanecem assim por 1 ou 2 meses, sem tomarem nenhuma providência. Quando isso acontece, começam a proliferar muitas bactérias, causando febres e fazendo surgir inflamações.
do tipo diverticulite ou apendicites e geram a necessidade de uma cirurgia. No caso desta pessoa, percebe-se que está muito mal. É um intestino escuro, com fezes bem engrudadas. Realmente é um intestino que está muito mal. Nossa, é assustador, não? Essa pessoa é muito jovem, tem um rosto lindo, mas seu intestino está sujo. Essa pessoa também é uma jovem de 34 anos. Essa pessoa também é muito bonita, mas realmente as fezes estão bem grudadas no intestino. Essa pessoa com apenas 34 anos já apresenta câncer no colo do útero e tem pólipos. É realmente um intestino sujo. É realmente difícil observar o interior do próprio intestino, não? De modo geral, há diversos sintomas, como por exemplo o acúmulo de gases, que dá a sensação de inchaço no estômago. Se uma pessoa solta gases fedidos, é sinal que o intestino está muito ruim. É claro que as fezes, pelo menos a cada 24 horas, devem ser eliminadas. Isso que estamos vendo é um pólipo. É esta a parte estufada? Com apenas 30 anos, já se podem formar pólipos. Os mesmos podem se transformar em câncer. Alguns em apenas 2 ou 3 anos se tornam cancerígenos. Portanto, na faixa etária dos 30, já há muitos casos de câncer no intestino. Dá medo, não é? Realmente, o que se come e o consumo da água de boa qualidade são muito importantes. Bom, o pólipo estava sendo cortado, né? O próximo pólipo tem a metade do lado esquerdo transformado em câncer. O lado direito ainda é benigno. A impressão que se tem é que não há câncer. E está bonito, não está? Mas o lado esquerdo tem muitas saliências. E mostra que realmente tem problemas. Quando surge o câncer, este invade a parte direita, tornando-a cancerígena também. Isso também é câncer? Não é nojento? Este câncer é enorme. Mas mesmo um câncer como este, se operado, tem 70% de probabilidade de cura. Veja ao redor, há um grande acúmulo de fezes. Pessoas assim são as que têm prisão de ventre crônica e ainda mesmo tomando laxante não conseguem limpar o intestino. Este está muito, parece irritado, está inflamado. É um caso de inflamação do intestino, do tipo úlcera crônica. Neste tipo de inflamação, podemos observar que há muita sujeira e não há um bom fluxo das fezes. Se estas pessoas cortarem o consumo de leite bovino e outros laticínios e consumirem alimentos naturais, haverá uma grande melhora. Este pólipo mede cerca de 2 centímetros. Pólipos surgem facilmente em pessoas com o intestino sujo. Surgem também os radicais livres e, é claro, diversas toxinas criadas dentro do intestino. Nossa. Assim, acredito que genes e DNA acabam sendo afetados. Eu desenvolvi há 32 ou 33 anos uma técnica para extrair pólipos. As paredes do intestino com 3 ou 4 milímetros são extremamente finas, então, se errarmos um pouquinho, acabamos furando a parede do intestino. Se eliminar os pólipos desse modo, os pacientes ficam muito felizes. Quais doenças podem surgir quando o ambiente interno do intestino não está em bom estado? Quando o ambiente do intestino não está em bom estado, quais são as doenças que podem surgir? Pois bem, como foi mostrado há pouco, se no interior do intestino há acúmulo de fezes, inúmeros componentes químicos e cancerígenos começam a surgir. Se o ambiente interno do intestino se tornar desfavorável, surgem o pólipo e o câncer. Esses elementos são absorvidos pelo sangue
e circulam pelo organismo. Neste estágio, há possibilidade de se contrair câncer de mama ou próstata. Nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram câncer de mama fazem exames do intestino grosso e quem teve câncer do intestino grosso fazem exames de câncer de mama ou próstata. Elas têm facilidades para a doença. Por isso, se recomenda um bom processo preventivo. É surpreendente, mas há uma relação, não é? Pessoas que consomem muita carne e laticínios têm tendência a essas doenças. Tudo está relacionado. Enfim, se as pessoas não consumirem cereais, arroz integral, verduras, frutas e algas marinhas em abundância, estarão expostas a essas doenças. Assim temos câncer pulmonar, doenças cardiovasculares, arteriosclerose e pressão alta. Se consumirmos bebida que não devemos, podemos ter diabetes. Temos ainda a gota. Este problema também é causado pelo mau funcionamento dos rins. As toxinas que se formam no intestino são absorvidas pelo sangue e chegam no fígado. O fígado precisa quebrar esses componentes e começa a trabalhar intensamente. Tamanho esforço resulta no enfraquecimento do fígado. Pessoas que consomem muitos derivados de leite costumam ter reações alérgicas. Creio que a dermatite também é um tipo de alergia. A dermatite no intestino pode provocar inflamação intestinal e outras doenças. É claro que também eczemas e reumatismos podem surgir agregados a essas doenças. Assim, todas as doenças surgem pelo consumo excessivo de proteínas animais. E o intestino fica muito sujo. Quando o ambiente do intestino fica ruim, a maioria das doenças podem surgir. Tem razão. Além do câncer e pólipos, há uma relação entre as doenças. Sim, surgem diversas doenças. Por isso, se comermos os alimentos certos, tomarmos água de boa qualidade, evacuarmos regularmente e consumirmos suplementos alimentares para deixar o ambiente intestinal bem preparado, tais doenças poderão ser evitadas ou tratadas.